Bom, pessoal, então, como eu acredito que estamos aqui entre... Quantas pessoas agora? Onde é que eu vejo isso? Bom, mais uma tela cheia de gente aqui, então pelo menos umas 12 pessoas. Acredito que a maioria de vocês já me conhece, mas como vocês sabem, quem já me conhece, eu falo demais, então eu uso alguns slides, um script, para eu ter certeza de que eu não vou me perder muito e eu vou, pelo menos, cobrir uma boa parte do conteúdo. Deixa eu ver, aqui, tá, eu tenho que, o melhor é eu colocar uma tab aqui, então, vamos lá, compartilhar. Acredito que vocês estão vendo aí os slides da minha apresentação, e ainda assim a minha carinha deve aparecer ali embaixo. Pois bem, a ideia é que a gente faça aqui dicas de estudos e uma rápida revisão para a prova LPIC1 do LPI. E eu digo uma rápida revisão mesmo, porque a quantidade de conteúdos ela é bem grande, então é claro que a gente não vai conseguir cobrir absolutamente tudo. Lembro a vocês que absolutamente todo e qualquer material que eu desenvolvo está nessa licença Creative Commons by Attribution 4.0, basicamente significa que vocês podem pegar, usar, remixar, usar da forma como vocês quiserem, mas a licença diz que vocês devem dar atribuição de quem criou, não faço a mínima questão, tá? Se o material servir para vocês, por favor, utilizem da melhor maneira que vocês quiserem. Deixa eu só, muito rapidamente aqui, dar uma organizada aqui na minha tela e abrir. Eu tô naquele, sabe aquele esquema que todo mundo fala que tu tem 500 telas abertas e tem uma aba que está fazendo som e eu já não sei mais qual é? Pois bem, eu estou mais ou menos assim. Bom, como vocês vão ver, os conteúdos são bastante extensos, então o que eu vou procurar trabalhar também bastante na parte de dicas para vocês estudarem, tá? Eu gosto muito da técnica de storytelling. Por quê? Porque no fim das contas tem até aquele livro do Yuval Noah Harari, que eu gosto muito, que ele fala justamente dessa questão de que a gente aprende... Na verdade nós nos organizamos como sociedade através de histórias. Nós somos um bicho aí que a gente só consegue se organizar em sociedade porque a gente acredita nas várias histórias. Tipo, governo é uma história, dinheiro é uma história, religião é outra história, tudo isso são histórias. E tem um livro que eu gosto muito, que é um audiolivro, na verdade, que ele se chama The Genius Formula. Ele não foi nem escrito e nem traduzido, só existe em audiolivro mesmo, e só dá para comprar ele usado, ou se vocês procurarem por sites assim, digamos, não tão oficiais, vocês acabam encontrando. E ali nesse livro eles contam da relação entre Zeus e Mnemosine, que eu trabalhei bastante, alguns de vocês devem saber, com métodos ágeis, então eu gostava de ensinar também essa questão de métodos ágeis através de metáforas e de histórias. Mas assim, Zeus é o rei dos deuses, é uma representação de pura energia, inclusive muita energia sexual, tanto que ele transava de boa com deusas imortais, e com elas ele gerou outros deuses, deusas, semideuses, semideusas, etc. Mas ele tinha uma relação especial com Mnemosine, que é a deusa da memória. E com elas, Zeus gerou as 9 filhas, que são as musas inspiradoras da criatividade, das artes e das ciências. Não vou falar o nome de todas elas aqui, mas se vocês olharem esse link aí da Wikipedia, vocês vão encontrar facilmente toda essa história aí. Mas qual é a metáfora que tem aí? É que a potência, a força, a energia aplicada à memória, ao repertório, acabam gerando a inovação e a criatividade. Então eu gosto muito, assim, quando eu trabalho com qualquer material de estudo, especialmente material de estudo, assim, que é mais difícil da gente estar lidando, tópicos técnicos, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com essa questão de história aí. Então, só para dar um exemplo para vocês, assim, eu tenho uma neta, ela tem 4 anos de idade, ela já sabe de cor,
e na ordem todos os planetas do Sistema Solar. Por quê? Eu peguei ali desse livro do Tony Buzan e eu inventei uma historinha. Ela adora espaço, adora foguete, adora essas coisas todas. Então falei para ela que eu inventei, o nome dela é Liliana, então eu sempre invento as histórias com a Liliana, e a Liliana queria medir qual era a temperatura do Sol. E aí o avô dela, que era o vovô César, também me coloca nas histórias, tinha um foguete escondido no quintal e um termômetro velho, daqueles de mercúrio. Aí eu já aproveito para ensinar para ela como é que funciona a questão do termômetro de mercúrio, e eu falo para ela, olha, tu vai então em direção ao Sol, mas cuidado para não chegar muito perto, porque se tu chegar muito perto, esse mercúrio vai explodir de dentro do termômetro, e aí o termômetro não vai mais funcionar. Só que, claro, como ela era muito curiosa, ela acabou chegando muito perto do Sol, e aquele mercúrio então se espalhou no formato de pequenas bolinhas num planeta que se chamava Mercúrio. Aí uma mulher muito bonita, que era a deusa da beleza, e a deusa da beleza é Vênus, pegou aquelas bolinhas e quis fazer um colar, mas não conseguia, porque Mercúrio é líquido. Aí com raiva ela chegou, pegou aquelas bolinhas todas e jogou na Terra. Terra, então, temos Mercúrio, Vênus, Terra. Só que ela é uma deusa, ela é forte, então ela jogou com tanta força que aquilo fez um barulho tão grande que acabou acordando um gigante que morava num planeta do lado, um gigante vermelho, que era Marte. E aí Marte ficou muito bravo, tal, mas aí veio o pai de Marte, e o pai de Marte, na mitologia, é Júpiter mesmo, e o pai dele foi lá acalmar. Só que o pai dele era um baita paga-pau para americano, e ele tinha uma camiseta escrita Sol em inglês, que é Sun. E Sun, se eu pego as 3 primeiras letras, S e U N, são as iniciais do próximo planeta, Saturno, Urano e Netuno. E não vamos falar de Plutão, porque Plutão já foi demovido aí de planeta. Pode ser assim uma historinha meio boba e tal, e eu vou falar mais ao longo aqui de algumas historinhas que talvez sejam meio bobas, mas o fato é, a gente lembrando da história, nossa memória funciona muito bem por associação. E é disso que o Tony Buzan fala, não só nesse livro, mas em outros livros que ele tem. Ele foi o cara que concebeu os mapas mentais também. Ele formalizou a questão de mapas mentais. E aí ele trabalha bastante essa questão aí de associação de ideias. Para quem teve a oportunidade de ler A Catedral e o Bazar, não, A Catedral e o Bazar não, do Eric Raymond, Como Tornar-se um Hacker, ele fala também da importância de associação e de a gente sempre trabalhar os 2 hemisférios do cérebro. Então ele diz que todo bom hacker é também, de alguma forma, um bom artista, seja um músico, seja um pintor, seja um jogador de xadrez, alguma coisa assim. Então eu sempre recomendo isso, e é muito importante que a gente estabeleça essas comunicações entre os 2 lados do cérebro, que isso ajuda na questão de criação de associações, de inovação e de criatividade também. Tem nesses meus cursos aí de métodos ágeis também, deixa eu até parar um pouco aqui o compartilhamento de tela, depois eu volto para vocês poderem me ver um pouco melhor em tela cheia, mas eu dou um exemplo de um grande pianista de jazz, o Charlie Austin, que ele escreveu um livro chamado An Approach to Jazz Piano, uma abordagem ao piano jazzístico. E ele fala da importância de, por meio da repetição de fórmulas musicais básicas, a gente, só a partir da repetição e da repetição e da repetição, é que a gente é capaz de partir para improvisos criativos. E isso tem muito a ver, quem aí de vocês luta, pratica taekwondo ou outra arte marcial, talvez já tenha ouvido falar do churrari, que é um termo conhecido que eu resumo assim: primeiro, a gente aceita aquilo que a gente deseja aprender, aceita aquilo como uma verdade necessária, uma aprendizagem importante para a nossa vida, que é a fase do Shu. E aí a gente inicia esse processo de aprendizagem e domina tudo aquilo que está disponível, através de registros, mas também a partir de mestres, tutores. Aí a gente chega na fase Ra. E ao final a gente adquire uma maestria que a partir da qual a gente pode desenvolver e criar algo novo, que é a fase Ri. E se a gente for pensar, é de novo essa questão da potência aplicada ao repertório. E o que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar algumas historinhas em cima dos tópicos do LPI,
Eu vou dar alguns exemplos para vocês, buscando os tópicos que estão na LPIC 1. Mas, antes disso, não vou... a introdução já foi longa, então não vou me demorar muito tempo nessa parte aqui, mas deixa eu compartilhar de novo a minha tela, porque tem uma coisa que eu acho que é sempre importante dizer. Tab de novo. Esqueci aqui. Compartilhar. Acho que eu estou compartilhando certo. Todo mundo que conhece o LPI, golinho de café para molhar a palavra, todo mundo não, mas quase todo mundo que conhece o LPI, reconhece o LPI como instituição certificadora. A gente fica muito feliz por isso, e na verdade são as certificações que nos mantêm. Mas a nossa missão de fato é promover o uso de tecnologias abertas, e a gente expande isso para todo tipo de conhecimento livre, através do suporte, através da melhoria profissional das pessoas que trabalham com esse tipo de tecnologia. A gente existe desde 1999, somos uma equipe muito pequena, já vi que o meu colega Juan Ibarra está por aqui, então a gente se vale de parceiros locais que dão suporte a todo mundo. Parceiros, tanto parceiros de treinamento como parceiros de evento. Confloss, desde o princípio, já é um parceiro do LPI, e eu acho que vocês sabem que aqui todo mundo que está participando do Confloss tem direito a um cupom de 30% para fazer a prova do LPI com desconto. Então, realmente aproveitem, porque esses descontos, assim, o LPI reserva para eventos especiais, e o Confloss é um deles. Nós somos independentes de fornecedores ou distribuidores, o que nos dá também uma grande credibilidade. E a gente não tira certificações da nossa cabeça, tirando a primeira, que foi a LPIC 1, que mesmo assim, depois da criação dela, passou a ser desenvolvida em conjunto com a comunidade, mas todas as certificações são desenvolvidas através da participação da comunidade. O nosso processo de desenvolvimento de certificações é completamente aberto. Já expedimos 240 mil certificações ao redor de todo o mundo, são 170 mil os profissionais certificados, devem chegar a mais de 200 mil aí até o final desse ano, e vocês percebem aqui que a gente deu um total de 630 mil exames, ou seja, os exames não são fáceis, nem todo mundo passa de primeira. Eu acho que já é no próximo slide, que aí eu vou falar para vocês que tem um truquezinho aí para melhorar as chances de passar de primeira vez, que, sim, aqui está então a visualização do nosso caminho de certificações. A gente começa com as provas Essentials, que não tem pré-requisito, não são pré-requisito para nenhuma outra. A gente começou com a Linux Essentials, a gente está para lançar muito em breve a Web Essentials. Todas foram pedidas pela comunidade. Vou contar a história da Linux Essentials, porque eu também não quero perder muito tempo com isso, mas eu acho importante posicionar, até para vocês saberem como é que funciona o nosso caminho de certificação. Antes das Essentials, a gente entrava direto na trilha profissional, com a LPIC 1, 2 e 3. Aí, as empresas passaram a nos dizer que eles tinham um problema muito grande com a evasão de profissionais. A pessoa chegava e se certificava em LPIC 1, vinha uma empresa e roubava aquela pessoa, e aí vinha e roubava de uma outra empresa, tal. Isso é uma coisa que já acontece, ainda acontece com frequência, mas as empresas estão ficando mais atentas a isso. Então, as empresas, especialmente do Japão e na Europa, nos pediram que a gente criasse uma certificação que fosse um subconjunto da LPIC 1, que fosse uma certificação mais simples, mas que eles pudessem admitir as pessoas que tivessem a certificação Linux Essentials, e aí dentro da empresa, como parte do projeto de gestão de pessoal, eles então investiriam numa carreira de certificações e formação das pessoas. Claro, as certificações não eram só as do LPI, mas isso, além de motivar a certificação Linux Essentials e outras, acabou motivando um programa do LPI que justamente ajuda as empresas com essa questão de formação aí do seu programa de gestão de pessoas com capacitação, que é o Hiring Partner. O Juan está aqui, depois ele pode se colocar à disposição para falar um pouco mais para vocês sobre isso. Eu não vou falar muito nisso aqui agora.
Então, o pequeno truquezinho aqui que eu ia dizer é que as estatísticas que a gente tem dentro do LPI nos mostram que se a pessoa vai tentar fazer primeiro a certificação LPIC 1, ela chega a 40% dessas pessoas chegam a falhar em uma das provas do LPIC 1. Se fazem a Linux Essentials, o número cai para menos de 20%. Por vários motivos. Primeiro, que eu já falei que a pessoa que estuda para Linux Essentials já se prepara para uma parte da LPIC 1. Segundo, que uma prova de certificação é aquela tensão de uma prova de vestibular. Então, ir para uma primeira prova LPIC 1 é como eu tentar passar logo de cara no vestibular da FUVEST. Não sei se existe ainda a FUVEST em São Paulo. Na minha época era a FUVEST. Ou seja, tem toda aquela tensão e tudo mais. Quando a pessoa faz a certificação Linux Essentials, que é uma prova só, 40 questões, faz em 1 hora, parece que a pessoa, assim, se sente aliviada e, a partir daí, todo o resto, todas as demais certificações vão com mais tranquilidade. A gente vai se focar aqui nos conteúdos da certificação LPIC 1, mas que é ainda a mais popular do LPI, e a Linux Essentials está crescendo para chegar perto já da LPIC 1. Por que ela é mais popular? Não só porque ela é pré-requisito para as demais certificações da trilha Linux Professional, mas porque realmente ela reúne ali todos os conteúdos que acabam sendo necessários para qualquer profissão que alguém vai ter na área de TI. Sabe, hoje a gente sabe que não existe mais aquele profissional que só vai fazer administração de sistemas, que só vai fazer desenvolvimento. Não, a gente está buscando um conhecimento múltiplo desses profissionais. Até foi um assunto que eu estava tendo hoje cedo com uma prima minha, que é responsável ela é tech recruiter, ela contrata o pessoal que vai trabalhar nas empresas. E cada vez mais as empresas querem aquela pessoa assim, que tenha um portfólio de trabalho no GitHub, que mostre que ela aprende por conta própria, e aí vem a parte das certificações que são importantes, tá? O que a gente percebe também é que vira meio que um vício. É claro que é um funil, tá? Nem todos os que fizeram a LPIC 1 fazem a LPIC 2, e nem todos que fazem a LPIC 2 fazem alguma especialização da LPIC 3. Mas existe um grupo de profissionais que já entende a valorização que o mercado dá, e começam com uma certificação, se viciam em outras certificações, e não fazem só as certificações do LPI, claro. Então, na LPIC 1 nós temos o administrador Linux, no LPIC 2 um administrador de redes, e no LPIC 3 profissionais na área de segurança, ambientes mistos e alta disponibilidade e tolerância à falha. E aí a gente tem uma outra trilha, que é a trilha de Open Technologies, que aí tem as ferramentas para um engenheiro DevOps, ferramentas técnicas. Estamos aqui falando de ferramentas em software livre, código aberto, para quem vai trabalhar nessa área de DevOps. Existe ainda muitos usuários das distribuições BSD, que é um outro Unix com outro kernel, que é o da Berkeley Software Distribution, que eles tinham a sua própria certificação, mas eles pediram para o LPI, como o LPI já tinha essa especialidade, para o LPI cuidar da certificação deles também. E a gente vai estar lançando em breve também, em algum momento, a certificação BOSS, que é uma certificação para os CTOs, CIOs de empresa, que aí vai tratar da questão de licenças, contratações e tudo mais. A gente fala das certificações que a gente está trabalhando, que é um processo aberto, mas a gente só lança uma certificação quando a gente tem certeza de que a certificação vai ter alguma longevidade e que a comunidade, seja de desenvolvedores, de administradores de sistemas, seja de empresas, concordam que aquela certificação é importante. Mais um golinho de café. Sigamos adiante. Bom, todos os tópicos de todas as nossas certificações, e a gente vai dar uma olhada nessas páginas em seguida aqui, se encontra em wiki.lpi.org. Eu vou falar para vocês em seguida do que tem também dentro desse broadtech.com Study Plan aqui. E a gente desenvolveu materiais, já tem materiais para Linux Essentials, a gente vai estar publicando em seguida materiais para Web Essentials, mas para Linux Essentials e LPIC 1, a gente tem esse material em inglês, português, espanhol e japonês.
Inclusive, foi a própria comunidade que colaborou também com a construção desse material aí. E, claro, existem muitos outros materiais para vocês estudarem, e eu até recomendo que vocês vão além, sabe? Eu devia ter até deixado separado aqui, mas não deixei. De repente, depois eu pego. Tem o livro do Heriberto, que é o Descobrindo o Linux, que é um calhamaço de mais de 1000 páginas, que para mim até hoje é meu livro de referência quando eu preciso alguma coisa. Claro, tem o Google, tem o Guia Foca Linux, que é excelente também, mas eu acho que eu sou velhinho, então eu gosto dessa coisa ainda de ter um livro na mão. Esse é o tópico 101, é o que a gente vai dar uma olhada nesse tópico aqui. Eu vou fechar o compartilhamento de tela para eu poder abrir uma aba aqui e eu mostrar direto essas coisas aqui para vocês. Então, um segundo, deixa eu abrir uma aba e deixa eu compartilhar. Será que eu consigo compartilhar? Deixa eu ver. A window. Acho que consigo. Vocês devem estar vendo todo o meu navegador, aí eu espero. Eu vou pedir para o Juan, enquanto o Juan está aí, eu sei que talvez aqui fique muito pequeno para vocês verem, então vou pedir para o Juan para que o Juan me ajude a colocar aí no chat os endereços que a gente está colocando aqui. E o primeiro é o wiki.lpi.org. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte um pouquinho. Acho que, pelo que eu estou vendo, já dá para ver aqui. Então, vamos direto aqui. A prova a mais recente, a versão 5, é a que está aqui, do LPIC 1. E aquele item que eu mostrei para vocês, que a gente vai olhar aqui, é esse aqui, System Architecture, Determined Configured Hardware and Setting. Mas a gente vai um pouco adiante na questão de boot. Se der tempo, a gente vai chegar e dar uma olhada no que é essa coisa de ROM levels aqui, e a gente vai adiante na medida que der tempo, tá? Eu já vou dar uma outra dica para vocês, até em função do que eu vou mostrar em seguida, que é o guia de estudos, tá? Se eu entrar agora em learning.lpi.org, aí eu posso escolher aqui um material em português, tá? Eu já recomendo, quem já vai para o LPIC 1, aproveita para já ir... A verdade é a seguinte, tá? E é uma coisa assim que eu ouço direto do mercado de trabalho, eu tenho exemplos na família, se der tempo depois eu conto a história da minha filha e do meu genro. A minha filha, depois do estágio, o primeiro emprego dela já foi na Holanda, tá? E o diferencial foram 2. Ela conhecia Linux embarcado, ou seja, entendia de programação de device drivers para o kernel na linguagem C e também conhecia de assembler, mas especialmente tanto ela quanto o marido sabiam falar inglês. Então, é muito jovem, primeiro emprego dela mesmo, tirando estágio, já foi na Holanda. Então, inglês, a gente pode criticar o imperialismo, e eu sou um dos grandes críticos, mas o fato é que, para a nossa área, inglês é fundamental. Tá, mas fui aqui para o português, vou aqui em materiais didáticos do LPI, e aqui eu tenho os materiais didáticos do exame LPIC 101. Também tem para o 102, tá? Mas vamos trabalhar no 101 por enquanto. Então, está aqui o nosso tópico 1, que é arquitetura do sistema, e identificar e editar as configurações de hardware, tá? Se eu vou até aqui, ele vai replicar aquilo que tem ali no wiki, tá? E tanto que se for aqui na referência, essa referência aqui vai estar apontando direto para o wiki. Eu tenho aqui as áreas-chave de conhecimento. Importante para vocês. O que significa esse peso 2? Significa que todo esse conteúdo aqui vão cair 2 questões, tá? Então, claro, a gente não sabe quais são as 2 questões que vão cair, então tem que estudar todo o conteúdo. Aí tá aqui, habilitar e desabilitar periféricos, patati patatá, a lista dos arquivos com as quais a gente vai trabalhar, e aí tem a primeira lição. E a lição, aqui, para quem é um bom autodidata, a informação que tem aqui vai servir para vocês passarem na prova,
tá? Eu recomendo que de novo, que vocês não usem isso como a única fonte de material. Tem o livro do Heriberto, tem o Foca Linux, tá? que é excelente também, e vários outros materiais. Tem um do Moreno, que cobre todos os conteúdos da LPIC1. Puxa, esqueci o primeiro nome do Moreno, se alguém lembrar aí pode falar. Tá? Então vai estar aqui de uma maneira assim, bastante informativa, direto ao ponto, tudo que vai cair nesse tópico da prova. Muitos de vocês com certeza já devem saber muitas dessas coisas que estão aqui. Se vocês já sabem, eu recomendo que vocês façam o seguinte, que vocês vão até o final, vai, scroll. No final, vocês têm os exercícios. Vocês têm os exercícios guiados e os exercícios exploratórios. E depois a resposta a todos os exercícios. Então, façam os exercícios, anotem qual é o percentual de exercícios que vocês conseguem fazer, aí vocês já têm uma ideia do quanto que vocês sabem daquele tópico. Então, vocês sabem que, por exemplo, eu sei 50%. Então, vocês têm uma chance daquelas 2 questões vocês acertarem uma das questões. Os conteúdos das provas são relativamente bem distribuídos, então dá para a gente fazer esse chute, tá? Mas aí, eu vou passar um outro link aqui para vocês. Outra coisa importante, tá, pessoal? Estudem em grupo, faz uma diferença tremenda. Especialmente agora em época de pandemia, eu tenho observado várias pessoas que estão estudando em grupo e os resultados são muito melhores. Bom, depois eu falo, mas vamos aqui nesse StudyPlan aqui, brodtech.com/StudyPlan. Primeira coisa, tá? Venham aqui e façam um file, make a copy, para vocês trabalharem com o seu próprio StudyPlan. Deixa eu escrever, acho que não dei tempo para o Juan para pegar esse link aqui, brodtech.com/StudyPlan. Na primeira página, na primeira planilha, tem as instruções, tá, do que vocês devem fazer para preencher esse StudyPlan aqui. Eu vou usar direto o exemplo aqui do Linux Essentials, que já está preenchido, depois a gente dá uma olhada no LPIC1 também. Vou usar o Linux Essentials como exemplo só porque os tópicos são em menor, os subtópicos são em menor volume, tá? Então, o que vocês têm? O peso aqui. O peso vocês já sabem que é o número de questões que vai cair em cada um dos tópicos. E aí tem a parte aqui que vocês podem preencher o quanto que eu sei sobre esse tópico. Aí eu vou colocar aqui, sei 80%, sei 20%, sei 0%. Lá em cima eu vou chutar um chute. A gente começa com um chute, depois a gente vai calibrando esse chute. Deixa eu aumentar também aqui um pouquinho. Eu coloquei aqui que a gente vai levar 30 minutos para a gente estudar por peso, ou seja, 30 minutos por cada questão que pode cair na prova. Na prática, 30 minutos por cada um dos tópicos, tá? Então, para o primeiro tópico, eu sei que vão cair 2 questões, então vou considerar que para eu acertar 2 questões, eu vou precisar de 30 minutos. É mais, é menos, a gente vai descobrir à medida que a gente vai progredindo. Sabe, quando eu chegar aqui lá pelo 6º, 7º item, esse número aqui, quanto tempo eu terei para estudar, que ele calcula automaticamente a partir desse valor aqui percentual. Então, repare ali, eu vou supor que eu já sei 30% desse tópico aqui, Open Source Software and Licensing. Automaticamente, ele vai dizer, então, que eu vou ter que estudar 21 horas. E aqui eu coloco a quantidade real de tempo que eu estudei. Então, se for 10 horas, ele vai fazendo essa conta para mim, e ao final eu vou saber efetivamente da minha programação inicial quanto que eu precisaria para estudar, e da minha programação final quanto que eu faria para estudar. Tá? As instruções estão todas ali naquela primeira aba, tá? Então não se preocupem, vocês vão ter tempo de pegar esse arquivo aí e dar uma destrinchada nele. No LPIC1 aqui, vocês podem ver, são muito mais tópicos, mas a lógica é exatamente a mesma, tá? E aí, comecem assim, eu sempre digo assim, comecem de uma maneira conservadora, sabe? 30 minutos para estudar por cada um dos tópicos ali,
é relativamente conservador, porque vocês veem que são muitos tópicos, tá? Mas, se vocês acham que vou precisar de mais tempo, coloca 60 minutos, tá? Ah, tá, tudo bem, aqui eu vou ter, mas se eu quero ter uma ideia agora de quanto tempo eu vou ter que estudar, aí vocês vão usar uma outra calculadora que foi desenvolvida a partir de um cara chamado John Ocean, que ela é o broadtech.com/estudator, tá? É um cara, ele fez essa planilha para saber quanto tempo ele teria que estudar para poder entrar no Google, mas é interessante que na prática, ao longo do tempo, eu descobri que isso daqui também serve para saber quanto tempo eu vou levar para estudar para o LPIC 1, ou para o LPIC 2, ou para o LPIC 3. Então eu coloco aqui, quantas horas eu tenho por dia para estudar? Só tenho 2 horas. Quantos meses eu terei que estudar? 40 horas. Quanto é 100 anos? 3 anos. É o suficiente para mim? Não é? Talvez não seja, então tem que aumentar a quantidade de horas que eu vou ter que estudar aqui por dia. Aqui estou considerando 5 dias por semana, tá? Opa, já caiu para menos de 2 anos. Tá? Então isso vai dando uma ideia, aqui dá uma ideia a grosso modo, aquela outra planilha lá, o Study Plan, que eu passei para vocês, vai dar uma ideia mais refinada de quanto tempo vocês vão levar para estudar. Muito bem, voltemos então aqui à nossa apresentação. Cadê ela? Aqui, present. Só para ter certeza de que eu não esqueci nada, deixa eu exibir aqui as minhas speaker notes. Deixa eu tirar aqui que ela não precisa atrapalhar aqui. O Anderson Galvão, o pessoal aí da organização, eu tenho um rascunhão aqui dessa apresentação completamente em modo texto, tá? Junto com a apresentação, que vocês vão ter também, eu posso passar esse rascunhão também, para quem quiser estudar, usar esse mesmo material aqui. Como eu falei para vocês, não tenho nenhum problema aqui no meu material. Então, Brod, se você quiser, a gente manda para todo mundo, tá? Beleza. Eu vou depois, então, passar o documento no Google Drive mesmo, para todo mundo poder ver e comentar, porque aí sempre ajuda também, se alguém fizer comentário ali, eu posso melhorar as apresentações futuras, tá? Bom, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Não, ok. Então, vamos começar com uma pequena analogia. Eu vou deixar a minha tela assim mesmo, acho que está bem visível, só porque talvez eu precise navegar de novo pelas outras abas ali. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, se vocês são como eu, o despertador toca de manhã e tu tem que descobrir o que está acontecendo, sabe? Normalmente a primeira coisa que eu noto é que eu dormi por várias horas, eu tô louco de vontade de ir no banheiro, então o meu sistema límbico, através dos sinais nervosos, vai avisar, olha, cara, tu tem que levantar e ir no banheiro, senão tu vai melar a tua cama. Aí quando eu tô no banheiro, o cérebro ali já começa a funcionar, eu lembro que eu vou escovar os dentes, mas que aí já tem algum raciocínio, talvez seja melhor eu fazer isso depois do café, porque aí eu economizo mais escovada. Falando em café, tomar um cafezinho. Quando a gente liga o computador, acontece algo parecido. A única coisa que o computador sabe que ele tem que fazer é começar a ler uma série de instruções que estão gravadas no sistema básico de entrada e saída, a famosa BIOS, ou em sistemas mais modernos, a UEFI, que serve para basicamente a mesma coisa, só que, claro, como é mais moderno, tem mais informações e formas de manipular dispositivo, mas tanto um quanto o outro faz basicamente a mesma coisa. Então ele tem que ler essas instruções e vai fazer um Power On Self-Test e tal, e dessas coisas que estão gravadas ali, ele vai dizer para ele onde estão as instruções para a carga do sistema operacional. Onde está o bootloader, tá? E aí, se a gente está falando de sistemas mais antigos, a gente está falando de um negócio chamado Master Boot Record, se não, se a gente está no F, Unified Extensible Firmware Interface, a gente está falando de uma área de UEFI que está gravada dentro do disco, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Se eu acessar a BIOS do computador, a gente vai ver alguma coisa parecida com isso aqui. Aqui eu peguei justamente a aba de boot, tá? Pegando um exemplo em que eu tenho uma USB
configurada já como imagem do sistema Linux, que, aliás, é uma ótima maneira para a gente começar a aprender Linux, caso alguém aqui não tenha Linux, ou que vocês estejam querendo começar a ensinar alguém. Tá? A gente está com um programa também no LPI, que é o Train the Trainer. A gente está procurando pegar essas dicas aqui e passar para os nossos parceiros, para os nossos treinadores, para que eles vejam como é que eles podem usar essas metáforas para que o conhecimento fique gravado através de associação de maneira fácil na mente dos alunos. Bom, vocês acessam essa BIOS do computador quando ele liga, tipicamente apertando alguma tecla como Del, Escape, F2, F12, vai depender do fornecedor, tá? Mas tipicamente é uma delas. Então tá, imaginando aqui, eu poderia então fazer o boot através de uma pendrive. Mas deixa eu fazer uma pausa rápida aqui. Eu sei que o público aqui do Confloss já é um público muito diferenciado. Quem está aqui muito provavelmente já está pensando em fazer a certificação LPIC 1, então todos esses termos que eu estou usando aqui devem fazer parte da vida de vocês. Mas se algum desses termos aqui que eu usei, como boot, BIOS, UEFI, não fazem parte ainda do vocabulário de vocês, é bom dar um passo atrás e adquirir mais alguns conhecimentos que vão te dar uma melhor base para seguir adiante. Lembrando, repertório é extremamente importante. Através do repertório que vocês vão conseguindo criar mais associações aí criativas para não esquecer desse conhecimento aqui. E se vocês estão trabalhando assim com uma turma de alunos, também procurem deixar essas coisas assim para provocar os alunos, e afinal de cada aula perguntar para eles, tá, tu lembra o que é o boot? Tu lembra o que é a BIOS? Tu lembra que a BIOS, assim como o teu sistema límbico, é aquilo que te permite fazer alguma coisa na hora que tu acorda, sabe? E vai fazendo essas associações aí. Eu cheguei nessa associação depois de bastante tempo, tá? Mas certamente não precisa ser a melhor. Eu sempre espero que venham melhores associações, tá? Bom, então, voltando aí à nossa historinha. Tu ligou o computador, ou seja, ele acordou. Não era isso que eu queria. Ligou o computador, ele acordou. E aí, como tu sabe, ele, assim como tu chega e acorda, o teu sistema interno avisa, ó, tu vai ter que ir pro banheiro, começa a te dar fome, tu vai tomar o teu café da manhã, na memória mais básica do computador, ali na BIOS e na UEFI, ele vai ter, então, o local a partir do qual ele vai dar o boot. No exemplo que a gente tem aí na tela, ele vai dar o boot a partir de uma USB, tá? Então, sempre vai ter ali alguma unidade de disco, ou de SSD, ou uma pendrive, alguma coisa assim. E nessa unidade vai ter, então, o bootloader, que no caso do Linux é o grub, tá? Então, vamos dar uma olhada quando a gente ligou o computador, o que aconteceu ali, algumas coisas. Depois eu já deixei o computador ligado, a máquina virtual, no caso, ligada, para eu poder mostrar algumas coisas para vocês, e depois a gente volta para essa questão aí direitinho do grub e tudo mais. Tipicamente, na maioria dos sistemas, o exemplo que eu vou usar é um sistema Ubuntu, tá? O Ubuntu, ele tem esse grub escondido, tá? Mas se tu aperta a tecla Shift em sistemas com BIOS, ou a tecla ESC em sistemas com UEFI, quando a máquina está ligando, ou seja, aperta a tecla de ligar e já fica ali. ESC Shift, aí ele vai expor a BIOS para vocês. Para facilitar a minha vida, especialmente nas máquinas que eu estou trabalhando para ensinar, eu já coloco uma configuração ali para que ele dê um tempo para mostrar o grub. Mas vamos pegar uma máquina ligada, então. Então, deixa eu de novo parar o meu compartilhamento de tela. Eu ainda estou compartilhando a tela com vocês ou eu já parei? Acho que eu já parei, né? Onde é que está o... Ah, não, eu estou compartilhando. Tá, então deixa eu parar o compartilhamento aqui, que agora o que eu vou fazer vai ser compartilhar uma janela com a minha máquina virtual. Deixa eu abrir um VirtualBox aqui. Parará, compartilhar. Your entire screen, tela 2. Ótimo, eu devia ter feito isso antes. Aí, muito bem, vocês estão vendo a minha tela.
eu estou usando o VirtualBox. Tá? Vocês poderiam estar usando qualquer outra coisa diferente. O que é uma virtualização? Que é um dos tópicos que vai cair de maneira básica, tanto na prova Linux Essentials, quanto nas provas LPIC nível 1. Tá? Eu pego um pedaço da minha máquina e eu exponho isso como se fosse uma máquina diferente, onde eu posso instalar um outro sistema operacional. Não vou muito adiante nesse assunto, porque isso é uma coisa que pode levar bastante tempo. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, que depois a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Se eu venho aqui em armazenamento, eu vejo que aqui na minha controladora SATA, eu estou dando boot a partir de um disco virtual chamado ubuntu.vdi, que está localizado em home 2, VMs, ubuntu.vdi. Tá? Então, isso que eu estou rodando, está rodando a partir desse disco virtual. Vamos dar uma olhada na minha máquina, se é que ela está ligada mesmo como eu falei que ela estava. Tá executando. Mas onde que ela está? Devia estar aqui. Deixa eu usar o bom e velho Alt Tab aqui para eu achar. Ok. Não estou vendo a máquina. Como é uma máquina virtual, tem que dar em exibir. Exibir? Onde, Juan? Exibir? Aí, exibir. Obrigado, Juan. Valeu. Então tá aqui, tem o Ubuntu rodando numa máquina virtual. Se vocês têm mais do que 6 GB de memória, eu sempre recomendo a máquina virtual, porque aí a gente vai estar trabalhando no Linux com uma máquina completa e dá para a gente explorar mais coisas, tá? Se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre a gente explorar também a utilização num container. Então aqui, vou colocar minha senha. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, porque depois eu vou reiniciar essa máquina. Bom, vou abrir um terminal. Aqui o meu terminal. Maravilha. Acho que está com a tela o suficiente, a letra o suficientemente grande para vocês conseguirem ver aí. Vamos dar uma olhada num arquivo chamado etc default grub. Então, vou lá no vi barra etc barra default barra grub. etc é uma coisa que vai cair na prova, a estrutura de arquivos do Linux, tá? Então, já vou aproveitar para lembrar vocês aqui, tudo que está debaixo de etc são arquivos de configuração. Eu não vou editar esse arquivo, então vou dar um less nele, só para visualizar os conteúdos. Reparem essas duas linhas aqui. Grub timeout style igual a menu e grub timeout igual a 30. Aqui eu estou dizendo para o meu sistema que ele vai esperar 30 segundos antes de ele entrar na inicialização automática do meu sistema operacional default, que no meu caso vai ser o Ubuntu Linux, e vou pedir para ele exibir um menu, tá? O style, tipicamente, aí está como hidden, ou seja, ele não vai mostrar o grub para mim se eu tenho só um sistema operacional. Tá? Então, essa já é uma coisinha assim que essa edição do grub é uma coisa que cai na prova, então, quer dizer, cai na prova sim, né? Pode cair. Eu não tenho como dizer assim, com certeza, isso vai cair na prova. Dentre as várias coisas que estão nos tópicos, algumas delas caem e outras não caem. Então, a gente também tem que, claro, torcer para que caiam aquelas que a gente conhece mais e a gente vai estudar todas para ter certeza que a gente conhece o suficiente de todas, tá? Uma vez feito isso, qualquer alteração que eu faço nesse arquivo aqui, eu tenho que rodar um comando, que é o sudo
update grub, sudo update grub, e aí ele vai atualizar o meu gerenciador de boot, o meu bootloader, e aí ele vai mostrar esse menu para mim. Tá? Se der tempo, a gente pode explorar um pouco mais disso. Agora eu quero ir um pouco mais adiante e voltar a essa questão do sistema, o que acontece quando é ligado. Tá? Quando o bootloader é executado, aí ele carrega uma imagem chamada init-RAM-fs, um file system, que vai residir na memória RAM durante o tempo de boot. Ele começa a fazer uma busca de uma série de coisas que estão disponíveis naquela máquina, e ele também começa a fazer a inicialização de todos os processos que ele precisa para tornar o sistema operacional realmente utilizável pelo usuário. Tá? Então, tem 3 diretórios importantes aí. O /proc, o /sys e o /dev. O /proc tem muito a ver com a questão dos processos que estão rodando e o hardware que eu tenho na máquina. Tá? Então, se eu der um ls /proc, vamos dar um pipe para o less, tá? Então, essas coisas, pipe, também tem que saber o que é, tá? Lembrar, uma outra historinha que eu gosto de contar é da filosofia do Unix, como é que surgiu, por que existem os pipes, e aí aproveitar para falar sobre outras 2 coisas que caem na prova, que é o dbus, que é a forma como os processos se comunicam um com o outro, e os cgroups, que é como os processos são agrupados para essa questão de facilitar a comunicação entre eles. Não vou muito a fundo aqui, mas estou falando desses nomes todos para vocês saberem que são temas que caem na prova, tá? Então, daqui, ele vai paginar, primeiro esse monte de número aqui, são os PIDs, Process Identificators, e vocês veem que o primeiro aqui é o 1, tá? Está na ordem em que eles são executados pelo sistema. Então, o 1, é claro que é o processo que vai inicializar todos esses sistemas. Se eu for adiante aqui, eu vou ver a infinidade de processos que eles têm, todos numerados bonitinhos, e aí eu começo a ter informações sobre a informação sobre a CPU, sobre os meus dispositivos, status dos meus discos, quais são os file systems que eu estou utilizando, daqui a pouco vai aparecer também informação sobre memória, e uma outra série de coisas interessantes. Antes de seguir adiante, vamos só fazer uma conta aqui rapidinho. Eu quero listar tudo que eu tenho nesse diretório e abaixo dele. Então, eu estou usando um ls e o "-r" maiúsculo para fazer isso recursivo. E vou fazer um byte para outra coisa que também vai cair na prova, na parte de processamento de texto, que é o word count, com o parâmetro "-l", que é para eu listar toda... Eu estou pegando tudo que está saindo de /proc e estou mandando ele contar quais são as linhas, ou seja, basicamente quais são os arquivos e pastas que eu tenho dentro desses diretórios. Opa, por que deu permissão negada? Porque eu preciso ser o superusuário. Então aviso, superusuário, faça isso. Superuser, do. Então agora eu vou pedir para ele executar de novo, e aí ele vai me pedir a senha. Também vai cair na prova, tá? Por que eu tenho que usar o sudo, tá bom? Então, só fiquem com isso na memória também. Se der tempo, vocês podem fazer mais perguntas aí no final. Por enquanto, eu vou tentar cobrir pelo menos o conteúdo aqui que eu preparei para vocês, tá? Então, ó, 125.154 arquivos. Eu falei do /sys, que vai ter outras informações sobre a forma como os dispositivos são acessados, uma série de informações sobre informações, digamos assim, lógicas sobre os dispositivos, tá? Aí tenho 61.711. E, por fim, vamos dar uma olhada no /dev. Tá? Então,
Vejam aí, são números grandes, quem quiser anotar, anota, quem não quiser não precisa, mas vocês viram, assim, mais de 125 mil arquivos no PROC, mais de 61 mil arquivos no SIS e 539 arquivos no DEV. DEV, informações mais físicas, os device drivers, tá? Que são aqueles que vão conversar com os módulos do kernel para representar os device drivers que vocês têm aí no sistema. Eu vou mostrar uma coisa antes de desligar a máquina, o processo 1. Então, se eu escrever sudo ls/proc, onde eu tenho as informações de processo, /1, eu tenho uma série de coisas ali sobre o que roda ali naquele meu processo. Tá? Então, quando eu rodo um programa tipo top, ele vai buscar as informações desses processos aqui que estão rodando, tá? Ele está buscando naquele diretório /proc e mantendo as informações atualizadas. Eu poderia usar, acho que é PS1, isto, tá? Aqui é o sbin init, splash, não lembro o que é esse splash aqui, tá? Mas ele também está buscando informação lá. Mas vamos dar uma olhada, proc1, vou usar o less direto. E vou procurar dentro do proc1 o stat. Aí no stat ele vai me dizer aqui que o sistema que eu estou usando para inicializar todos os outros sistemas é o systemd. Tá? Então, se eu quero saber qual é o método de inicialização dos processos, dos daemons todos, eu tenho que dar uma olhada nesse stat aí. Claro, há outras maneiras, no Linux e no Unix, sempre há várias maneiras de descobrir essas coisas, tá? São 3 os principais sistemas de inicialização, o initd, o systemd, e para máquinas legado Ubuntu ainda tem o startupd. Tá? Todos esses podem cair perguntas sobre todas essas coisas aí. Mas agora eu vou desligar minha máquina. Tá? Eu posso desligar a minha máquina de várias maneiras. Deixa eu falar rapidinho sobre um outro comando, tá, antes de eu desligar a máquina. Quando eu instalo uma máquina virtual, eu instalo ela sempre com modo gráfico, para eu poder mostrar para as pessoas, tal, como é que funciona. Eu sempre tenho várias máquinas virtuais com várias distribuições Linux, porque eu gosto de estar mostrando as diferenças, tá? Mas eu normalmente, se eu estou fazendo experiências, eu não preciso de todo o modo gráfico. Então eu posso rapidamente voltar para o modo texto, usando o comando telinit3. Vai pedir a minha senha. Aí assim eu estou no modo só texto, ocupo, claro, muito menos memória da minha máquina, e tenho um terminal ainda assim bonitinho ali para eu trabalhar. Tá, vou desligar a minha máquina, vou usar o comando sudo halt. Aí ele vai parar a minha máquina. E agora o que a gente vai fazer? Vocês lembram que eu comentei com vocês que o proc, sys, dev são lugares onde a máquina vai começar a fazer as anotações a partir do momento que eu ligo. Tá? Então, nós vamos explorar essa máquina agora no seu estado desligado. Eu não vou esperar ela desligar aqui, eu vou mandar ela desligar na marra mesmo, porque como é uma máquina virtual, eu posso destruir ela quando eu quiser, na pior das hipóteses eu instalo de novo. Tá? Então, desliguei, a máquina está aqui. Lembram que ali o equivalente da BIOS do VirtualBox é isso aqui? Então aqui em armazenamento, eu estou dizendo onde é que está o disco, meu disco virtual. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai usar uma ferramenta, deixa eu abrir um terminal ali de novo. Deixa eu dar um clear. Deixa eu voltar para a minha pasta de usuário. De novo, e agora eu movo meu terminal para lá. Assim, para vocês poderem continuar me vendo, tá? Eu fiz um negócio aqui que... Vou voltar para o outro terminal. Aqui, tá. Eu vou só falar para vocês. Eu usei, eu abro 2 terminais na máquina, tá?
Então, numa delas, eu rodo o programa Screen, que eu não vou rodar porque já está rodando aqui. Vocês sabem que numa máquina Ubuntu, numa máquina derivada do Debian, as duas arquiteturas raiz cobertas numa certificação Linux são as derivadas de Debian e as derivadas de Red Hat. Então, podem aparecer perguntas específicas sobre a gestão de pacotes em uma ou em outra, tá? Mas a prova é estruturada de tal forma que se tu conhece muito bem o Debian ou se tu conhece muito bem o Red Hat, tu não vai ser penalizado por não saber a resposta específica de uma ou outra distribuição. Tá? Mas se eu não tiver o programa Screen instalado, eu vou instalar com sudo apt install ou apt-get install screen. Aqui ele já está instalado, então ele não vai precisar fazer isso. Tá? Sudo e não sudt. Tá? Então, numa máquina, eu rodo o programa Screen. Num terminal, eu rodo o comando Screen. No outro terminal que eu abri, eu rodo o comando Screen -x. Tá? E aí, uma vez que eu faço isso, deixa eu mostrar para vocês aqui na tela o que acontece. Estou com as minhas duas telinhas aqui, tá? Então, eu vou rodar aqui um simples ls. Viram? O que eu escrevo numa vai acontecer exatamente na outra. Isso é ótimo, porque eu não quero ficar olhando para a tela do lado enquanto eu estou conversando com vocês. Então, enquanto eu estou compartilhando, deixa eu até minimizar aqui por enquanto o meu VirtualBox. Enquanto eu estou compartilhando essa tela aqui, eu posso ter a outra aqui na minha frente, onde eu estou escrevendo as coisas para vocês verem. Tá? Vou limpar a tela, eu posso limpar a tela com Ctrl L ou com Clear. E eu vou usar agora um utilitário chamado GuestFish. Tá? Para quem nunca ouviu falar do GuestFish, a gente instala ele com este comando aqui. Aqui já está instalado, eu já deixei instalado justamente para a gente não perder muito tempo, já que a gente tem bastante conteúdo e a nossa primeira hora já se foi, tá? Então aqui ele já está instalado, então agora eu vou rodá-lo com o comando sudo GuestFish. O que faz o GuestFish? O GuestFish é um shell para discos virtuais. É um shell bem fuleirinho. Tá? Ele não tem tudo que um shell completo tem, mas nos ajuda a olhar esse tipo de coisa. Tá? Então, agora a gente vai adicionar aquela imagem que a gente viu lá na máquina desligada, que é essa imagem aqui. Então, adiciona esse ubuntu.vdi. Feito isso, a gente agora vai sim executar o shell. Demora um pouquinho, não muito, espero. Eu não perco a mania de ficar fazendo experiência nas minhas máquinas, então às vezes eu bagunço as coisas. Vamos usar um list file systems, para ele me dizer quais são os file systems que estão ali. Então eu tenho um file system que está no dev SDA1, que é o /boot/f, porque essa máquina que eu tenho não usa BIOS, usa o F. Tá? O F também pode cair na prova, é um sucessor do Basic Input and Output System. A sigla significa Unified Extensible Firmware Interface. Tá? Eu acredito que a expansão de siglas não vai cair na prova, tá? Mas de qualquer forma, tá aí. E no ext4 eu deixei todo o meu sistema de arquivos barra. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar, assim como eu montaria um disco num sistema real, eu vou montar agora nesse shell aqui, tá? Então, se eu der, ele não tem less, não tem more, não tem essas coisas, mas eu posso dar um ls proc aqui, ls/proc, eu sei que ls barra. Ok, eu estou vendo que o proc está aqui, que o sys está aqui, e o dev scrollou lá para cima, tá? Mas vamos dar uma olhada naquele comando ls
menos R, tomara que tenha menos R aqui, pipe WC, que é o old count, menos L. ls menos R barra proc. Ele não tem o menos R, provavelmente. Então, é o suficiente para a gente ver que, mesmo não olhando recursivamente, o proc está vazio. Ou seja, efetivamente, o proc não existe até que a máquina seja ligada e o núcleo do sistema operacional comece a verificar o hardware e comece a verificar os processos que o systemd, que é o inicializador, no nosso caso, está iniciando, tá? O primeiro processo, a gente viu, o processo número 1, é o systemd que vai iniciar todos os demais processos. Eu acho que na LPIC 1, isso já não cai mais. Mas para quem for fazer a Linux Essentials, pode cair uma questão do tipo, qual é a diferença entre processo e programa? Programa não está sendo executado, reside ali no disco, mas não está sendo executado. Um processo é um programa que está em execução e ocupa um lugar de memória e pode estabelecer comunicação com outros processos, tá? Vamos dar uma olhada no sys. A mesma coisa, 0. Do dev, que são os meus dispositivos físicos. Aqui eu tenho alguma coisa, tá? São 14 arquivos, perto daqueles mais de 50 que a gente tem no sistema ligado, tá? Então aqui a gente vai ver que ele tem uma console, porque sim, o sistema está ligando, a gente tem que ter acesso a uma console para poder conversar com o sistema. A gente vai ter uma entrada padrão, que tipicamente é a comunicação com o nosso teclado, vai ter um stdout, que é uma saída padrão, tá? Vai ter o TTY, que é o emulador de um terminal, vai ter uma saída padrão de erro, vai ter um gerador de números randômicos e outras coisas assim, tá? Então, o legal do Guestfish e de trabalhar com máquina virtual é que a gente pode explorar o sistema quando ele está, o sistema de arquivos quando ele está no disco e quando ele não está no disco, tá bom? Vamos só ligar rapidinho agora a máquina virtual aqui, só para a gente ver se aquela modificação que eu fiz no Grub funcionou. VirtualBox, ok aqui, vou iniciar o meu Ubuntu. Um erro ocorreu. Ok. E ele não vai rodar. Vamos colocar ignorar. Ignorar. Matei minha máquina. Já foi para um estado de Guru Meditation aqui. Tá bom. Como eu falei, não tem problema. É uma máquina virtual. Eu posso, a qualquer momento, reinstalar essa máquina, que é provavelmente o que eu vou fazer. Talvez se eu simplesmente reiniciar o VirtualBox, ou rodar um FSCK nessa imagem aí, pode ser que eu volte a funcionar. Vamos dar uma olhada. Eu vou pegar o meu terminal aqui, que eu tenho ele aberto. Aqui, vou sair do Guestfish. Sair. Ok. Deixa eu ver quem eu sou, usando o comando whoami. Eu sou o usuário root. Eu não preciso, eu posso usar o outro terminal, né? Deixa eu limpar a tela, que eu consigo ficar olhando para a câmera também. Vamos dar uma olhada no comando. A gente já olhou sudo ls /proc /1 /status. Não foi? Vamos pegar um outro qualquer. Vamos ver se existe o 100. Não existe o 100. Tá. Bom, a gente sabe que o stat existe, tá? Opa! Ué?
Espera aí, agora eu me assustei. Opa. Tá ali o proc. Tá, devo ter digitado alguma coisa errada. Então, vamos de novo ali. Sudo ls proc 1 status. Não tem grandes coisas, então stat mesmo. Ué? Por que que agora ele não está listando isso? Ah, sim, claro, porque eu estou dando ls, eu não estou dando less. Era para ver, velha desculpa, né? Para ver se vocês estavam prestando atenção. Então tá, aqui tá o meu status, listou um monte de coisa, deixa eu dar um... Ah, aqui ele já me pagina, tá vendo? Estão vendo? Ele tem um monte de informação aí no status. Essas informações, dentre outras, são lidas quando eu dou um comando ps, aí ele vai me dizer aqui qual que é o processo que está rodando. Eu já sei lá que eu olhei no... Vamos dar uma olhada, ls... sudo de novo, sudo ls -l para listagem longa, o sbin/init. Tá, reparem aqui que é outra forma de eu saber que o meu sistema está rodando o systemd, tá? Por questão de compatibilidade, como alguns softwares ainda reconhecem só o init, é feito um link simbólico entre o sbin init e o systemd. Tá? Então, no caso da minha máquina aqui, eu estou usando o systemd. Lá no /proc, deixa eu ver, eu estou dentro do /proc, né? Deixa eu confirmar com pwd, sim, estou dentro do /proc. Aqui eu devo ter um comando chamado uptime, aliás, um arquivo chamado uptime. Eu tenho. Tá? Então, vamos ver qual é o conteúdo desse uptime. Ele é less sudo, né? Sudo, porque eu tenho que ser superusuário, /proc, /uptime. Less. Aí, umas informações aqui em numérica, que provavelmente não, é a representação decimal de uma informação em binário. Se eu executo o comando uptime, o que ele vai fazer? Ele vai ler esse arquivo aqui e mais algumas informações que estão em outros lugares para me mostrar há quanto tempo o sistema está ligado. Tá? Se eu vou olhar as fontes de vários programas do Linux, eu vou descobrir exatamente onde estão essas coisas. Eu vou usar um arquivo simples aqui, que é o próprio uptime, a fonte do uptime, para mostrar isso aqui para vocês. Então, deixa eu voltar aqui para o meu navegador. Aqui. Vamos abrir uma outra aba aqui. Eu posso instalar os fontes, tá? Eu tenho a possibilidade de instalar todos os fontes quando eu faço a instalação do meu sistema, ou eu posso simplesmente procurar no Google por Linux Source Uptime. Posso dizer .c, porque a maioria dos programas vão estar na linguagem C, e ele vai me trazer várias respostas aqui. A primeira, provavelmente, já vai ser a que me interessa, tá? Todos os códigos, bom, todos não, mas a quase maioria total dos códigos do Linux estão no GitHub. Por que isso? E aí vai mais uma historinha que vai ajudar a lembrar, tá? Quem criou o GitHub foi o próprio Linus Torvalds. Aliás, quem criou o Git foi o próprio Linus Torvalds. A primeira implementação, assim, como um repositório de códigos-fontes, foi o GitHub, que usava o Git criado pelo Linus Torvalds. Tá? Então, nada mais comum do que todos os códigos estarem aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Não vou pedir que ninguém entenda C aqui, mas o importante é saber que comandos tipo ps,
top, htop, todos eles, a grande chance é que eles estejam escritos em C, em que eles estejam no GitHub. E aqui eu já vou procurar direto por uptime. Tem duas ocorrências. Olha aqui, ó. Então, basicamente, esse programa vai formatar o que tem ali no proc uptime de uma maneira que vai exibir isso dali na tela. Tá? Então, ele vai calcular o tempo em segundos, tudo bonitinho, e se eu for olhar adiante, ele deve ter em algum lugar aqui, onde é que ele vai, ó, o cálculo que ele faz, ó, tá? Para horas, dias, em algum lugar aqui deve ter o número de usuários também, users. Vamos ver de onde é que ele está pegando users. Se eu não encontrar isso fácil também, eu vou deixar de lado, tá? Bom, de qualquer forma, só para mostrar para vocês, todo o código-fonte, obviamente, de tudo que está no Linux está disponível, e dentre eles o uptime aqui. Deixa eu trazer de novo para cá isso daqui. Cai na prova, uptime, como a gente está... Eu sei que cai na prova, tá? Mas às vezes assim a gente entra num caminho de exploração no Linux que a gente fica numas assim, pá, mas isso daqui vai cair na prova? Não vai cair na prova? Então, a melhor chance de a gente saber é fazer a seguinte busca no Google. Peraí, deixa eu trazer de novo para cá. Eu queria trazer o terminal primeiro, mas vai aqui mesmo. Como é que eu vou saber se cai na prova ou não? Uma boa dica é fazer o seguinte. Eu vou procurar, entre aspas, por proc/uptime, mas eu poderia também procurar só por uptime. E eu vou especificar qual é o site que ele vai procurar. Tá? Então, eu vou dizer para ele procurar dentro de learning.lpi.org. Então, tá aí os resultados. Ele encontrou em vários lugares aqui. Lição 2, o proc é um subdiretório numerado. Podemos ver a carga atual com o comando uptime, tá? Então, se eu entrar ali, eu vou ver exatamente qual é a página que está lá. Está no Linux Essentials, ou seja, já cai desde o Linux Essentials. Por isso que eu digo, olha, é importante muitas vezes a gente pensar em fazer o Linux Essentials, tá? E essa... Vamos procurar LPIC1. Vou procurar só uptime para ser mais genérico. Uptime... Eu quero lpic1 sitelearning.lpi.org. Tá aí, ó. Tá? Então, cai na prova. Tá? E assim várias coisas, que na medida que vocês vão estudando, daqui a pouco vocês chegam e dão uma olhada, vamos olhar o comando uptime, o comando desculpa, o comando top, por exemplo. Ai, meu filho. Ok. Quero trazer o terminal. Ok, aqui. Deixa eu limpar a tela de novo. O Guestfish, por alguma razão, me colocou um terminal meio diminuído ali, mas tudo bem. Vamos dar uma olhada no comando top. O comando top traz uma série de informações de coisas que estão rodando aqui no sistema. Utilização de CPU, tal, direitinho. Eu vou usar um outro comando que tem que ser instalado, tá? Que é o comando htop. Ele me traz um pouco mais de informações. Reparem que aqui eu tenho 12 CPUs rodando aqui na minha máquina. Se eu tivesse com a minha máquina virtual ligada, aquela que eu acabei derrubando ela, vocês iam ver que na máquina virtual eu tinha só uma CPU, tá? Então tá aqui, parari, parará, bom. Se eu quiser saber, por exemplo, systemd cai na prova, eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou lá no meu navegador e procuro, ao invés de uptime, procuro aqui systemd. Uma outra coisa que pode aparecer, o que é que faz com que o Linux fique detectando os dispositivos? É um negócio chamado udev. Cai na prova? Aí, cai na prova. E assim vocês vão podendo navegar direitinho, tá?
Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de nada aqui. Tá, a questão do... Não vou falar sobre isso agora. Outra coisa que é importante, tá? A gente conhecer o que são, como é que a gente detecta os dispositivos que a gente tem na nossa máquina. Então, os comandos que a gente vai usar para isso, a gente tem basicamente 2 tipos de conexão que a gente vai ter no nosso sistema. Deixa eu puxar para cá deixa eu dar um key aqui para sair desse terminal. Eu não gostei dessa barrinha que ficou aqui do lado, então deixa eu fechar esse terminal aqui. Não, eu vou fechar com Ctrl D para fechar direitinho. Ctrl D ou Exit fecha o terminal. E ele terminou automaticamente o screen ali. Então tá, deixa eu terminar aqui. Deixa eu trazer o meu outro terminal para cá. Limpa a tela de novo. Tem 2 tipos de barramento básicos onde os nossos dispositivos estão conectados, tá? Então vai ter o LSPCI, vai listar os dispositivos que estão conectados no nosso barramento PCI, tá? Todos esses daqui. Se eu quiser procurar por áudio, eu posso usar de novo um grep menos I, para ele ignorar se é maiúscula ou minúscula o áudio. Tá, aí estão os meus dispositivos de áudio. Tá, então eu tenho esse Intel Corporation aqui, e eu tenho esse device aqui, NVIDIA Corporation High Definition Audio Controller. Se eu for mais a fundo, eu não vou fazer isso agora nesse momento, eu vou ver que, na verdade, esse NVIDIA Corporation aqui, High Definition Audio, ele está, na verdade, linkado com esse áudio Intel aí. O meu HDMI vai utilizar o áudio que eu já tenho no meu computador. Posso fazer a mesma coisa para vídeo, e aí eu vou saber os meus dispositivos de vídeo. Não é vídeo? Deve estar listado com algum outro nome. Vamos procurar NVIDIA. É o caso da minha controladora aqui. Tá aí. GeForce, Mobile, nem fala vídeo aqui, tá? Mas eu sei que é o NVIDIA que eu tô utilizando aqui. LS-USB, a mesma coisa para os dispositivos conectados em USB. Tá? Então, mais um montão de coisa aí conectado via USB. Tá? Tem uma série de outros comandos. Eu vou avançar um pouquinho agora para outros tópicos que falam na parte de manipulação de texto, mas ainda assim a gente usando as linhas que a gente viu. Tá, vamos supor, por exemplo, que eu queira obter informações da minha CPU. Quem estava aqui no ano passado já viu que esse conteúdo também é coberto pela certificação Linux Essentials, tá? Então vamos dar uma olhada de novo no meu /proc, mas vou dar um less lá no /proc, /CPU info. Então tá aí. Tem uma linha aqui que diz que eu tenho um processador 0, que ele é um Intel genuíno, tá? Se eu for mais adiante, vai aparecer um processador 1, também Intel genuíno, vai aparecer um processador 2. Se eu for adiante, então, eu vou ver que para cada processador que eu tenho uma linha processor. Então, se eu usar um cat para listar na tela os conteúdos de /proc, /CPU info, e colocar isso para grep processor, agora eu vou listar só as linhas que tem o processor. E agora vocês já sabem, então, que se eu fizer um pipe disso por um contador de linhas "-l", então eu tenho 12 processadores na minha máquina. Assim eu posso começar a criar os meus scripts em shell. Claro, os scripts em shell podem ser bastante complexos, inclusive a parte de decisões lógicas em scripts em shell vai cair também na prova LPIC 1 e também cai na prova Linux Essentials,
Mas, basicamente, aqui eu poderia criar um script em shell muito besta, que me diria qual é o número dos meus processadores, tá? Vamos fazer isso rapidinho aqui. Eu vou usar o Nano e vou criar um script chamado numproc.sh. Vocês já sabem também, ou devem saber, que a extensão para o Linux não importa nada. Aí ele vai olhar o conteúdo do arquivo para saber o que tem dentro do arquivo. A extensão é importante para nós nos organizarmos, mas para o Linux, se é .txt, se é .exe, se é .sh, não interessa nada, tá? Mas eu vou criar um programinha em shell que vai conter basicamente essa linha aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeira linha é o shebang, que é a linha que... Se eu tiver essa cerquilha na frente de qualquer coisa, vai ser comentário. Se eu tiver num script em shell, vai dizer qual é o programa que vai interpretar. Como é que eu sei que é o bin bash? Eu vou usar o comando which bash para saber onde é que está o meu bash, tá? Aí eu vou escrever aqui, a partir daqui, agora é comentário. Lista o número de processadores. Aí eu vou usar um comando echo e vou dizer, essa máquina tem... Eu poderia fazer isso mais sofisticado, tá? Aqui eu vou executar aquele comando. Opa! Ixi, saí do editor. Aí. Não é isso que eu quero. Essa máquina tem esse número de processadores. 2 pontos. E agora aqui eu vou executar aquela linha. Vamos ver se agora funciona. Tá aí. catproc CPU inf tal, parari, parará. Só isso já funciona. Eu vou limpar a tela antes, tá? Para ficar bonitinho. Vou dar um clear aqui. Opa. Eliminar essa linha. Pronto, aqui já está um script em shell. Salvar com Ctrl+X, salvar um buffer modificado sim para numproc. Eu vou permitir que esse numproc agora se torne um programa executável. Vamos dar uma olhada antes nele. ls-l numproc.sh. Aí, eu posso ler e escrever, meu grupo pode ler e escrever, e todos que estão na minha máquina podem só ler, mas não podem escrever. Eu quero poder executar. Então, eu vou colocar chmod mais x de execução, o numproc. Agora, se eu listo de novo, aí ele ficou verdinho e todo mundo tem poder de execução. Só que eu quero que só o meu usuário tenha poder de execução, e não os... Lembra do Hugo, né? Meu usuário, o meu grupo e todos os outros. Então, vou colocar chmod grupo e outros menos x numproc. Vamos dar de novo um ls-l. Aí, ó, vejam que agora não tem para o G e para o O. E já em seguida eu vou mostrar uma outra coisa para vocês também, tá? Eu sei que eu estou acabando aqui o meu tempo, eu quero deixar um espaço para a gente conversar um pouquinho. Mas agora, primeiro, eu posso executar. /, executa a partir de onde eu estou o numproc. Essa máquina tem esse número de processadores 12. Tá? Eu poderia dar uma olhada lá no cat/proc/meninfo. Vamos de novo mandar para o less, para ele paginar isso para mim. E aí eu poderia também, no mesmo programa, pegar essa linha aqui que tem a memória total e ele me informar qual é a capacidade total de memória. Poderia usar no próprio shell, a calculadora do shell, para a gente poder dizer, tem 32 GB, para não aparecer esse número grande aqui. Então, scripts em shell também vão aparecer e podem aparecer perguntas assim, tipo, como é que você usaria tal arquivo no /proc para obter determinado tipo de informação. Tudo isso está no learning.lpi.org.
O que eu estou procurando mostrar aqui para vocês é para vocês irem lembrando que o que está no /proc, o que está no /sys, o que está no /dev, tudo isso é populado a partir do momento que eu ligo a minha máquina. Tá? Então, a gente lembrando disso, a gente vai começando a estabelecer relações e garanto para vocês, se vocês forem ler de novo agora aquele conteúdo que está no learning.lpi.org, vai ter bastante coisa a mais que vocês vão descobrir. Eu quero mostrar mais duas coisinhas para vocês. Bom, primeiro, vamos usar aqui o comando file numproc. Aí, é um shell script, ou seja, tanto faz a extensão que eu der para ele, numproc.txt. Opa, numproc.sh para numproc.txt. Se eu executar de novo o comando file, não é um texto, tá? Ainda é um script em shell, ou seja, o kernel sempre vai olhar o conteúdo dos arquivos para dizer o que ele é. Eu sei que não funcionou ali agora o servidor Ubuntu que eu tinha montado, eu devo ter desligado ele provavelmente antes de ele chegar até o fim, ou seja, alguma besteira eu fiz. Mas eu vou pegar essa máquina Lite aqui, que é uma outra máquina baseada no Ubuntu, só porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Não vai demorar muito para carregar. Aqui eu não configurei o Grub para ele permitir que eu escolha o sistema operacional, então ele está dando boot direto. Vai funcionar, vai funcionar. Aí, deixa eu entrar na máquina. Deixa eu colocar ela em modo escalonado para vocês verem ela melhor. Então, vai para o modo escalonado. Então, tudo bem, fica assim mesmo. Visualizar, deixa eu tentar aqui. Modo tela cheia. Alternar para modo escalonado. Tá aí. Melhora um pouquinho. Vou abrir um terminal. Vocês sabem que essa máquina também está numa máquina virtual, tá? E agora aqui eu vou rodar o comando htop. Repara, eu tenho uma CPU, tá? Eu vou abrir uma outra máquina agora. Como eu falei para vocês, quando a gente está trabalhando com os conteúdos do LPI, a gente pode trabalhar, quer dizer, as provas são baseadas nos instaladores de pacote, tanto do Debian quanto do Red Hat. Então, podem cair coisas como apt, mas podem cair coisas como RPM e YAM também. Tá? Então, eu tenho já preparado aqui, deixa eu minimizar isso aqui, e deixa eu trazer de novo o meu terminal. Eu tenho aqui uma máquina virtualizada. Aliás, não sei se o Flávio está por aí. Foi o Flávio que até me sugeriu para que eu mostrasse isso também. Tá? Aqui eu tenho uma máquina virtualizada. Tá? É uma máquina CentOS, que é baseada no Red Hat. Deixa eu limpar a tela aqui. Limpei. Quando eu instalo uma máquina virtualizada do CentOS, ela vem limpinha, não tem nada. Então, eu já tenho que usar o YAM para instalar alguns pacotes, tá? Então, reparem que eu tive que usar o YAM para instalar o EPEL Release, que é uma lista de repositórios que dentro dele contém o htop, que eu já instalei aqui para não perder tempo. Quando eu dou o htop aqui, reparem que eu tenho 12 CPUs, tá? Se eu olhar aqui dentro do... vou dar direto ls/proc, grande parte da informação que eu tenho aqui é a informação da minha máquina. Tá? Então, ao contrário de um esquema de virtualização, e isso cai de forma assim, bem básica nas provas do Linux Essentials e do LPIC 1, mas mais adiante no LPIC 2, especialmente nas provas de virtualização e alta disponibilidade, vai se falar um pouco mais sobre essa questão de diferenças aí, mas o básico já cai na prova do LPIC 1, tá? E no Linux Essentials também. Então, uma das diferenças entre a virtualização e a containerização. Um container
ele vai expor o kernel da tua máquina para a máquina que está containerizada, para a máquina que está em um container. Então, esse meu CentOS que eu tenho aqui, ele está num container, ele está num Docker, mas ele tem acesso direto, claro que protegido pelo container, aos recursos da minha máquina. Ou seja, ele é mais performático, ele é mais rápido, mas ele expõe efetivamente toda a minha máquina. Então, para fins didáticos, eu gosto de mostrar um container. Nesse caso aqui, eu tenho um container com uma máquina CentOS, que é baseada em Red Hat, mas eu tenho uma máquina virtual, que vocês viram então, baseada no Ubuntu, aí onde eu tenho realmente totalmente isolado o meu ambiente. Então, aqui eu tenho uma CPU, que é uma CPU só para ele. Claro, eu posso vir ali no meu VirtualBox. Ah, não, tem que estar fora aqui, né? Posso vir aqui no meu VirtualBox e ali nas configurações, eu creio que em sistema, eu posso até aumentar o número de processadores. Claro que eu não posso fazer com a máquina em execução. Eu tenho que fazer com a máquina desligada, tá? Mas, assim, é legal, assim, quando vocês estão estudando, de novo, formem grupos, aprendam essa questão de Docker, aprendam essa questão de máquina virtual, e aprendam a questão já de trabalhar com máquinas em nuvem, porque mais cedo ou mais tarde vocês vão precisar disso, tá? Então, bem rapidinho. Acho que aqui. Isso. Dentro do meu canal do YouTube, eu coloquei uma série de coisas que são hoje mais para prova. Tem um monte de aleatoriedades, tá? Eu não faço muita propaganda do meu canal, porque eu não... eu coloco ali coisas que são para os nossos parceiros usarem, mas inclusive um teste desse material que eu fiz aqui para revisão da prova, que eu ia apagar, ainda não apaguei, já está com 30 visualizações, então sou capaz de deixar ali. Mas se vocês forem aqui em todos os vídeos, vocês vão encontrar, procurando aqui, a primeira, eu acho que aqui nas playlists, tá? Vocês vão encontrar na playlist Dicas Linux Essentials, silêncio, justamente aqui na primeira dica, como é que vocês criam uma máquina virtual na nuvem para estudar para os conteúdos da prova de certificação. Tá? Então, eu acho sempre legal isso, como a gente está falando hoje, tudo vai para a nuvem, já começa a estudar essa questão de nuvem também. As coisas aqui, eu não sei realmente assim, o quanto vocês já estão acostumados ou não com esses conteúdos das provas do LPIC1, mas eu sei que para quem está vendo isso pela primeira vez, pode ser bastante assustador, então por isso que eu digo, estudem em grupo, tem os conteúdos do learning.lpi.org, tem esses links que eu passei que podem ajudar vocês a se organizarem para os estudos, tem essa coleção de vídeos aí que eu fui gravando ao longo do tempo, sempre porque alguém me pediu, tá? Então, vocês acessando o meu canal do YouTube, deixa eu até colocar o link aqui nos comentários. Vocês acessando o meu canal no YouTube, vocês vão ver que ele não é nada sério, tá? Tem uma série de aleatoriedades, eu quero manter ele assim, mas eu dou o direito, quando alguém me pede alguma coisa, que eu possa gravar para explicar para as pessoas, tá? Uma última coisa que eu quero dizer para vocês, antes de abrir para a gente conversar, deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho de novo. Windows... Aqui, essa aqui mesmo. Este aí é o meu e-mail, mas eu vou escrever aqui também para vocês poderem copiar e colar. Eu vou pedir para o Juan escrever o dele aqui também, tá? Então, cebrode@lpi.org é o meu e-mail. Eu respondo a todos os e-mails que eu recebo, claro, desde que não seja spam, mas eu recebo muito e-mail, tá? Então, se eu demorar muito a responder um e-mail de vocês mandem, façam forward desse e-mail de novo para mim, que ele volta para o topo do meu inbox e eu acabo respondendo. Além de receber muito e-mail, eu participo de vários eventos, assim, eu não sou, gostaria muito de ser,
mas eu não sou uma pessoa multitarefa. Tá? Então, quando eu estou concentrado num evento aqui, eu gosto de estar concentrado nesse evento, eu tenho meu tempo de preparação, então eu fico algum tempo aí sem responder e-mail. Então, já que o Juan colocou o dele aí, você demora muito tempo para responder, aproveita e já copia o Juan também, que o Juan responde. Em todas as redes eu sou o César Brode, mas já digo para vocês, eu sou péssimo com mensagens instantâneas. Tá? Eu acho que eu já sou velho, vou fazer 58 anos agora em menos de um mês, e mensagens instantâneas, como eu sou monotarefa, elas me tiram da concentração. Tá? Então, de vez em quando eu dou uma olhada lá, só quando eu vejo assim, tem muita notificação, aí às vezes eu dou uma olhada, aí tem mensagens de 500 anos atrás, e aí eu acabo não respondendo, tá? Por fim, nós estamos distribuindo cupons para todos os participantes do Confloss, tá? Esses cupons, para quem pega esses cupons agora, pode fazer qualquer prova do LPI, não só os exames LPIC 1, mas Linux Essentials, LPIC 2, LPIC 3, qualquer um deles, com desconto de 30%, que é um desconto significativo aí nesse momento. O LPI é a única instituição que ao longo do tempo vem diminuindo o valor das suas certificações, tá? Mas, de novo, o valor das certificações são o mínimo que o LPI pode cobrar, porque o LPI não tem fins lucrativos, tá? O Juan está me lembrando aqui que tem que completar, está no link do Confloss, né, Juan? Esse link aí para quem quer fazer a prova, né? E tem que ter já tem que ter o seu LPI ID. O seu LPI ID, então, criam lá no learning.lpi.org. Acredito que nesse form aí estão as instruções. Para quem não tem o LPI ID, o Juan acabou de colocar aí, lpi.org/register. Está valendo até o final do evento, tá? Tá aí o endereço do formulário, tá? Então, até eu peço aí para o pessoal da organização, eu não sei em qual página do Confloss que está o link para esse formulário aí, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, também mandem um e-mail aí para o Juan, e podem avisar para todo mundo que está aqui no Confloss. A Alexa acordou aqui por algum motivo. Qualquer um que está participando do Confloss tem direito a esse cupom de 30% em qualquer um dos exames do LPI, tá bom? Pessoal, dito isto, eu queria ter deixado um pouco mais de tempo, mas sobrou 20 minutos aí para as perguntas de vocês, tá? Estamos aqui está aqui o Juan. Eu acho que o Juan pode abrir o microfone. O Juan está dizendo que ele acabou de criar esse formulário para coletar os dados, tá? Então, daqui a pouco deve ir para alguma página onde a gente vai divulgar melhor isso aí. Eu e o Juan, a gente está com muito trabalho. E como eu falei, nós somos muito poucos no LPI. A gente procura fazer sempre o nosso melhor e a gente sabe que a gente pega mais coisas nas nossas mãos do que a gente deveria, mas é porque a gente realmente é apaixonado por essa comunidade, por software livre, e a gente procura realmente que o LPI faça o melhor possível para essa comunidade. Eu poderia ficar falando aqui 2 horas só sobre as ações que a gente tem feito aí, ações sociais aí com a comunidade, tá? É isso, gente. Perguntas, por favor. (14 pessoas aqui. Se tiverem vergonha, aí vocês também têm os nossos contatos, podem fazer as perguntas posteriormente. César, dentro das Essentials tem algo para Data Science no futuro? Tem. Inclusive foi o grupo da Women in Data Science que sugeriu para que a gente fizesse essa certificação. A gente está numa fase muito, muito inicial. Uma certificação no LPI pode demorar até 2 anos para sair, tá? Porque a gente recebe a sugestão da comunidade, a gente pede para que a comunidade interessada, então, trabalhe na elaboração dos tópicos, no estilinho que tem lá no wiki.lpi.org. Aí isso é submetido internamente dentro do LPI,
é criado lá no Discord um canal dentro do ExamDev. Se procurar no Google por Discord, ExamDev, LPI, vocês vão chegar nesse Discord aí dá para participar, e dá para fazer uma pressão aí sobre as próximas provas de certificação. Data Science, IoT vai sair primeiro, tá? Data Science já teve vários pedidos, mas assim, a gente ainda não teve assim uma organização da comunidade para trabalhar nisso, tá? Porque assim, o LPI mesmo, ele procura auxiliar, mas assim, um dos sinais de que a comunidade está interessada é a comunidade gastar realmente seu tempo definindo quais são os tópicos do que vai ser essa certificação, para aí a gente propor dentro do LPI para um grupo maior, para que isso vá para o nosso grupo, o Fabian, que é o responsável por isso, que comece a trabalhar e coloque isso na fila de certificações. Agora, cada vez mais a gente está se tornando uma organização de membros, então é possível em lpi.org/members a pessoa se tornar um membro do LPI. Tem uma série de vantagens, tipo, ao invés de pagar pelas provas de certificação, paga uma mensalidade, aí consegue fazer uma prova de certificação por ano, uma coisa assim, não lembro bem, teria que olhar. Também pode fazer com que atividades que vocês participam, como essa aqui, do Conflos, uma atividade de 3 horas, conte como pontos para manutenção da validade da certificação, para fazer novas provas e coisas assim. A prova pode ser feita pela internet? Pode. E sim, é horrível isso. A Pearson viu... Da desculpa, na verdade, não é a questão de usar o terminal, porque eles têm como fazer o isolamento do ambiente como eles fazem no Windows, tá? Mas a Pearson viu... o LPI para a Pearson viu não representa muita coisa em termos de dinheiro, e ao contrário do LPI, a Pearson viu tem fins lucrativos, então a Pearson viu só aceita a prova online no Windows. O LPI está se preparando, a gente está... Eu não vou prometer nenhuma data aqui para vocês, porque o LPI é muito chato nessa questão de teste de segurança, e eu acho que tem que ter, mas a gente está lançando uma plataforma própria, alternativa à Pearson VUE, que além de tudo vai ter uma capilaridade maior. Tipo, a rigor, no princípio, qualquer universidade, qualquer lugar que possa ter um proctor para coordenar essa prova, ela pode fazer online, ser feita online em qualquer laboratório de parceiro, de universidade, de escola, e numa fase posterior, depois que a gente tiver feito mais testes, aí ela vai poder ser feita online a partir de casa também. Naquele esqueminha de câmera ligada e tal. Juan, o pessoal aqui pediu para mandar o link do formulário novamente. César, você conhece realmente o pessoal da SOS Berlim, de transferência de arquivo entre servidores? Não, não conheço. JobScatter e Aid. Não, realmente não conheço, até gostaria de conhecer, porque pessoalmente eu uso a ferramenta de transferência de arquivo entre servidores, eu uso R-Sync, tá? Então eu não conheço não. Talvez porque eu estou tão acostumado com R-Sync que eu não cheguei aí, mas até vou anotar aqui para eu procurar. Me interessaria saber. O Windows tem o Windows Subsystem for Linux, sim. O Windows, ele dá para rodar um terminal shell no Linux perfeitamente. Olha aí, ó, uma mensagem dizendo que o formulário está com problema no campo do LPI ID, está pedindo para preencher um e-mail válido. Juan, tá contigo. Aí o Juan já corrigiu e pediu para dar um F5, que aí a coisa deve funcionar. Ainda estamos aqui, eu e o Juan, para mais perguntas. Pessoal, vocês que já conhecem mais assim o LPIC1, se vocês olharem na página do lpi.org, acho que é /trainer, vocês vão ver também que é possível, deixa eu ter certeza. Vocês vão ver que a gente tem um programa que a gente está formando treinadores, que inclusive lpi.org /trainer mesmo. Inclusive,
a gente vai estar desenvolvendo um primeiro programa, primeiro para os países de língua espanhola, onde a gente vai ter encontros muito similares a esses que a gente tem aqui, sobre dicas para as pessoas que querem treinar os conteúdos para as provas do LPI. Tá? E aí vai ser exatamente assim, a comunidade vai nos sugerir os assuntos e a gente vai sugerir formas como os assuntos podem ser cobertos, tá? Essa coisa aí dessas analogias que eu fiz hoje, já vem aí de uma série de sessões que a gente vem fazendo e que a gente vem vendo assim que são efetivas para o pessoal iniciar os seus estudos aí para LPIC 1 e mesmo para Linux Essentials, tá? Então eu espero que isso tenha ajudado vocês também, claro. No tempo que a gente tinha aqui, a gente cobriu muito pouca coisa. Se vocês lembrarem de olhar lá no broadtech.com/studypleno, vocês vão ver que tem muita coisa a mais que precisa ser coberta e precisa ser estudada. Não, são alguns, pelo menos, se vocês já conhecem bastante do conteúdo que cai na prova, ainda assim, no mínimo umas 2 ou 3 semanas vocês vão levar para estudar para a prova. Esse treinamento para formar treinadores tem previsão para o Brasil na língua portuguesa? Tem. Juan, se tu até quiser abrir o microfone aí, eu acho que a ideia é, em seguida da gente fazer em espanhol, a gente fazer em português também, né? Acho que... o que acaba acontecendo, tá? A gente acaba funcionando sempre por demanda da comunidade. As comunidades que mais nos pediram esse tipo de coisa são as comunidades dos países de língua espanhola e as comunidades da Ásia-Pacífico, da região da Ásia-Pacífico, para a gente fazer em inglês. E isso tem uma razão para isso, tá? O LPI veio para o Brasil pela primeira vez já em 2003, com as primeiras provas com o John Mad Dog Hall como proctor. Então, a gente já tem, assim, parceiros no Brasil que já estão há bastante tempo, já estão acostumados com o processo do LPI, já têm seus cursos bem formatados, e aí a gente está falando desde parceiros muito grandes, como o Senac São Paulo, a For Linux, mas a gente tem também o Ricardo Prudenciato, que tem cursos na Udemy, a gente tem a Utah, em São Paulo, então a gente já tem, assim, uma tradição de treinadores no Brasil, e talvez por isso não tenha vindo a demanda. Mas sim, a gente quer fazer isso sim. O que a gente tem feito essas reuniões, essas apresentações para as comunidades, e a gente tem feito reuniões com os parceiros onde a gente pega essas demandas. Então surgiu língua espanhola, surgiu a Ásia-Pacífico, mas a gente vai, de qualquer forma, fazer em português. Eu te diria, assim, que vai ser mais alguma coisa para o primeiro trimestre de 2022. Não deve sair alguma coisa nesse ano ainda. E, de novo, a gente é movido por demanda, tá? Então, daqui a pouco, se vocês, mais gente, começar a insistir para que a gente faça isso, a gente vai dar um jeito e vai fazer. Vocês vão estar dando mais trabalho aí para mim e para o Juan. Oi para todo mundo, oi César. Também acho que esse programa é só também para os parceiros, César. Então, seria para treinar os treinadores dos parceiros mesmo. Mas assim, Juan, tem o Registered Trainer, tem o Approved Trainer, mas o Approved Trainer hoje, ele não precisa estar associado a um parceiro. Tá? É claro que é mais interessante até em termos de aquisição de cupons, de vouchers para as provas de certificação, que ele tenha pelo menos uma microempresa individual, para a gente fazer uma parceria formal. Tá? Senão a pessoa acaba sendo meio que obrigada a trabalhar em algum, ou por conta própria, assim, recibo de pagamento autônomo, essas coisas que acaba não sendo muito legal. Por exemplo, o pessoal que está no Udemy, eu lembro em língua portuguesa o Ricardo Prudenciato, mas eu sei que tem mais gente, mas tem o Linux Tips, tá? Que o Linux Tips tem uma plataforma própria de treinamento, são parceiros do LPI através das empresas deles, tá? Para eles justamente poderem oferecer os cupons com desconto para os seus alunos, tá? Então, dá para, assim, o melhor é ser já uma pessoa jurídica estabelecida,
mas ainda assim dá para ser um Approved Trainer sem ser uma pessoa jurídica estabelecida. É um programa bem novo esse, tá? Esse é um programa novo, Hiring Partner é um programa novo também, mas se vocês tiverem dúvidas sobre esses programas, vocês podem perguntar para a gente, inclusive, se alguém de vocês aí tiver associado a alguma empresa, aí a gente já envolve o Eduardo, que é quem é o responsável por essa área no Brasil, o Hernan, responsável por essa área também na América Latina, a gente pode fazer uma apresentação específica sobre os programas de parceria. A gente tem vários outros programas também que a gente está trabalhando aí junto com a comunidade. Eu não vou falar de um para não correr o risco de daqui a pouco falar de um e não falar de outro. Eu mesmo não estou exatamente a par de todos eles. Tá, César, só finalmente vou ocupar um pouquinho mais de espaço para explicar a eles como que vai funcionar a entrega de cupons. Nesses seguintes dias vocês vão receber, não sei, bom, provavelmente essa semana, um convite para aceitar ser estudante ou aluno da Confloss. O convite vai vir com o logo da LPI, tudo completo, e vocês têm que aceitar, e é aí que vocês pegam o cupom. Se vocês não aceitarem, isso não vai acontecer, tá? E também vou explicar depois para o Anderson, acho que, né? Isso. Como que a gente vai fazer isso também com o César. Muito bem. Gente, é isto. Olha, milagrosamente consegui terminar meu tempo, deixa tempo para perguntas e respostas. Menos do que eu gostaria, mas ainda bem que vocês... Bom, perguntaram bastante. Aqui na universidade estamos vendo uma parceria, falamos com o Eduardo Lima, legal, está em andamento, espero que dê tudo certo. Bom, vou falar de um outro programa então, Juan. Desculpa aí se eu estou falando demais. A gente está fazendo, esse já tem data, Juan? O Linux Academy, LPI Academy? Tem, seria para outubro, mais ou menos, vou falar bem a data exata, mas é para outubro. Tá, e esse vai ser primeiro em língua espanhola também, ou a gente já vai convidar parceiros do Brasil também? No momento, sou espanhola. Eu vi que você também tinha comentado um pouquinho para um parceiro do Brasil, mas inicialmente é só em língua espanhola. Salvo caso tenha parceiros ou pessoas que entendam espanhol, podem entrar também sem problemas. Então, Jean, de repente aí, ó, tá interessado? A gente vai falar sobre isso. Não, acho que vai ser um convite direto para os parceiros, né? Mas assim, Jean, se está interessado aí, manda um e-mail. Mas esse programa, o LPI Academy, a gente vai fazer, vai ser global. Tá? Então a gente vai fazer, provavelmente vai ser a mesma ordem, tá? Países de língua espanhola, região da Ásia Pacífico e depois os países de língua portuguesa. Qual que é a ideia desse programa? Bem resumidamente, assim, a gente está vendo que, especialmente depois que começou a pandemia, os alunos cada vez mais têm pressionado as universidades. Já acontecia antes, mas agora parece que em função de oportunidades aí no mercado de trabalho que o pessoal está tendo para trabalhar remotamente, estão sentindo que a universidade tenha na sua graduação ou até em programas de extensão conteúdos mais profissionais que cobrem os tópicos, que cubram os tópicos que as empresas necessitam. E claro que aí, a gente está falando de qualquer coisa, a gente está falando de Linux, né? Mais de 80% da nuvem é Linux. Mais de 90% de todos os serviços e servidores que rodam na internet são baseados em Linux. Android é Linux e ocupa mais de 80% dos mobiles e tablets por aí. Supercomputação é Linux. Internet das coisas é Linux. Eu consigo dar telnet para o meu... consigo fazer um SSH para o meu aspirador de pó. Sistemas embarcados é Linux. Tá? Então, o pessoal está vendo que as oportunidades de trabalho estão requerendo esse tipo de conhecimento, que muitas vezes é um conhecimento assim, de base para tudo que as pessoas vão fazer, mas que é extremamente importante. Então, o pessoal está indo atrás disso, está existindo essa pressão, então as universidades estão nos pedindo para que a gente ajude eles a que eles tenham mais conteúdo que cai nas provas de certificação dentro dos seus programas de graduação e pós-graduação. Então, a gente tem conversado desde a parte de ajudá-los na questão da colocação dos conteúdos, dos tópicos das certificações Linux nos currículos de graduação,
Tipo, não precisa mudar o currículo de graduação, mas a gente orienta assim, vai falar sobre sistemas operacionais. Pô, vamos falar sobre esse processo que eu falei, como é que se organiza uma estrutura de arquivos dentro do sistema operacional, e isso a gente pode cobrir com conteúdo Unix e Linux. Tá? E adiante também, a gente está fazendo muito mais coisa. Então, a gente está trabalhando com as universidades, auxiliando as universidades a fazer isso. A gente já tem parceiros que já fazem isso de maneira muito completa, na Universidade da Costa Rica, por exemplo, na Universidade de Ciências Informáticas em Cuba, a gente está trabalhando com o CEUB em Brasília, as faculdades SENAC no Brasil, então são um caso à parte, assim, que eles já têm essa tradição de cobrir o conteúdo das certificações Linux, mas a gente sente que agora as instituições de ensino estão tendo a necessidade de fazer essa oferta a mais para os alunos, para que a certificação esteja incluída também. Não que a universidade vá daqui a pouco oferecer ela a certificação, pode também, mas pelo menos oferecer os conteúdos para que os alunos tenham a capacidade de se certificar. Expliquei mais ou menos certo, Juan? Foi certinho mesmo. Também, quanto tempo a gente tem até acabar a sua palestra? 4 minutos. Ok, nesses 4 minutos eu quero mostrar para eles o nosso portal, onde a maioria tem acesso, e uma oportunidade para vocês, de volta, ter mais oportunidades de conseguir emprego através da LPI. Então, bem rapidinho, só vou apresentar a minha tela e já mostro para vocês. Então, todos que têm acesso, todos que têm o LPI, a conta LPI, tem acesso para esse portal aqui. Então, a dica é ir até esse menu aqui, entrar em Profile e deixar esse quadrinho aqui, esse checkbox, como ok, né? Salvando isso, vocês vão ficar na base de dados das empresas de hiring partner do LPI que ficam procurando constantemente por novos funcionários, né? Então, tem que marcar e daí as propostas bem no futuro vão chegar para você. Só isso, César. Não, que ótimo que tu falou isso, porque a gente, assim, tem também no lpi.org/community como é que vocês podem se tornar voluntários do LPI. E a gente sempre tem recebido, assim, depoimentos de voluntários, e tem eu não sei se ele está aqui agora, mas é o Flávio Schaefer. Ele é um cara que ele estava estudando relações internacionais, tá? Eu acho que ele ainda está escrevendo o trabalho de conclusão de curso dele. Faz um pouco mais de um ano, ele nos convidou para fazer uma palestra sobre a questão de licenças de software livre no mercado internacional. Participamos eu e o John Mad Dog Hall. Ele ficou tão entusiasmado com essa questão de mercado de trabalho que ele começou a se interessar por certificações LPI e tal. Resumo da história, porque já está acabando o nosso tempo. Ele se certificou como LPIC 1. Antes de ele se certificar, os conteúdos que ele passou a conhecer fizeram com que ele ganhasse um estágio na IBM, onde ele já está há mais de 6 meses agora, e esses dias ele falou para mim assim, puxa, tu não sabe a diferença que fez para mim, para eu evoluir dentro do meu estágio na IBM, esses conteúdos que eu aprendi para fazer a prova de certificação. Tá? Então, só aprender os conteúdos, mesmo que vocês não façam a prova de certificação, já é uma coisa que pode ajudar a impulsionar a carreira de vocês. É claro que, depois que aprender os conteúdos, ter um certificado acaba virando uma coisa assim, a pessoa quer ter o certificado, tá? E se a gente for pensar bem, assim, vendo custos de certificados, preços de certificados, outros que os do LPI, o LPI está num preço ainda bem competitivo, e, pô, vocês economizando aí um cafezinho por dia, já dá para fazer uma prova de certificação por ano. Ainda mais se vocês participam de eventos e têm chance de conseguir esses descontos aí nas provas de certificação. Confloss, baita parceira, a gente tem maior orgulho de poder estar oferecendo esses cupons aqui no Confloss, porque a gente sabe que é gente que está aqui alinhada com a missão do LPI, que, de novo, não é vender prova de certificação, é tornar esse mercado de conhecimento livre e aberto cada vez mais viável e promissor para todos nós.